No livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Um texto muito conhecido, é um texto muito, de conhecimento, né, de todo o nosso meio. Você já deve ter ouvido várias pregações, inclusive isso. Se é que você já não pregou, não ensinou, não meditou, não teve devocionais a respeito desse texto. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração para vocês nessa manhã. E eu peço em nome de Jesus que você tenha uma coisa, até que foi cantado aqui no meio dos louvores. Se renda, se quebrante. Talvez a princípio possa ser chocante e impactante, mas ouça o que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações nessa manhã. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não consegue compreender a profundidade da palavra de Deus. Mas lembre-se, o Espírito Santo vai nos conduzir à verdade. O Espírito Santo vai nos levar à verdade. E o Espírito Santo vai mostrar que a palavra de Deus é vida e vida em abundância. Então, se quebrante nisso. Amém? Números capítulo 13, a partir do verso 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pela da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Fecha seus olhos. Pai, tua palavra será ministrada nesse momento, Senhor. E que nesse momento o teu Santo Espírito trabalhe em todos os nossos corações, Deus. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração para a tua igreja nesta manhã, Senhor. Seja, Pai, Espírito e vida, Pai. Traga, Senhor, um olhar de Jesus Cristo, um olhar do teu Evangelho, o teu olhar sobre as nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor, e apenas usa a minha vida para abençoar esta congregação linda e maravilhosa, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, um pouquinho do panorama. 400 anos de Israel escravo no Egito. Ali um povo subjugado a Faraó e a um exército e a uma nação que naquela época era a nação mais poderosa. E Deus, num plano, num sonho dele, numa vontade dele, num olhar dele, quer um povo para ele. Quer uma geração, quer homens e mulheres que pudessem adorar, louvar, glorificar, conhecer um Deus verdadeiro. Não mais um Deus pagão ou deuses pagões. E Deus levanta um homem
chamado Moisés, tem um encontro com esse homem. Reveste este homem da glória, da autoridade, do poder do Senhor para libertar um povo. E nós conhecemos bem a história com muitos detalhes. E chega um momento aonde Deus vai, através da vida de Moisés agora, libertar este povo. E este povo agora sai em marcha, sai em caminhada, sai num destino a qual Deus deseja, que era uma terra prometida, que era uma terra aonde Deus havia dito até a Abraão antes e prometido a Abraão que faria uma nação. E nós conhecemos a história que o povo atravessa ali o mar e tudo mais. Nós vemos ali as carruagens de Faraó sendo engolidas ali quando o mar fecha e tudo mais. E agora chega, meus irmãos, nesse determinado momento aqui, aonde parece que a terra prometida está próxima a ser conquistada. Aonde a terra prometida, ela já não é mais uma promessa. Ela já não é mais uma palavra, ela já não é mais um ensino, ela já não é mais, meu irmão, uma vontade que estava sobrenatural no coração de Deus e passou para o coração de Moisés, e agora Moisés estava passando para todo aquele povo. Agora Moisés chega diante de 12 espias e fala: agora vocês vão espiar essa terra. Agora eu vou enviar vocês para ver esta terra agora. Agora vocês vão ver verdadeiramente se esta terra mana leite e mel, como o Senhor havia dito ali atrás para nós. E Moisés envia esses 12 espias. E esses 12 espias vão. E Moisés dá uma ordem. Se você voltar alguns versículos aí no capítulo 13, Moisés dá uma ordem. Olha, vocês tragam o fruto disso, para ver se essa terra mana leite e mel mesmo. E eles vão, nós vemos aqui no relato, durante 40 dias, eles estão ali, e aí eles voltam com os relatórios. Este é um panorama básico, simples, para a gente se situar nesta noite. Aliás, nessa noite não, nesta manhã. E eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, em nome de Jesus, eu dei um tema para essa mensagem. E esse tema, ele é um pouco impactante, mas eu espero que o Espírito Santo, como eu disse no começo, abra os nossos olhos nessa manhã, abra o nosso coração, abra aquilo que está oculto ainda para nós, para que a palavra de Deus venha não somente a ser vida para nós, mas nos dê uma direção junto ao que Jesus, ao que o Senhor tem preparado para a igreja dele. E o tema é: os olhos da incredulidade e os olhos da credulidade. Os olhos da incredulidade e os olhos da credulidade. Mas pastor, você não vê essa expressão no texto. Realmente você não vê a literalidade disso no texto. Mas pastor, então de onde que você tirou esse tema? Por favor, tem como projetar para mim Hebreus capítulo 3, verso 19? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que a palavra de Deus por si só, ela é suficiente. Ela é o que é. E ela deve ser olhada de Gênesis a Apocalipse, para que a gente tenha uma dimensão mais profunda do que Deus está fazendo. Hebreus capítulo 3, verso 19. Tem como projetar? Se não tiver, nós vamos ler aqui então, não tem problema. Então vamos abrir lá, irmãos. Hebreus capítulo 3, verso de número 19. Olha só o que diz. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que o capítulo 3 de Hebreus está relatando aqui? Depois você estuda na sua casa, seja como um bom beriano, amém? Ele está se remetendo à história de Israel na terra prometida. E o autor aqui do livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz no verso 19 uma coisa: vemos, pois, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom,
o que tem a ver isso com o nosso texto? Vamos voltar lá. Veja, meus irmãos, que quando esses 12 voltam com os seus relatórios para Moisés, 10 deles têm um olhar diferente. E 2, um outro olhar. E esses 2 olhares, eles estão relatados aqui na palavra de Deus, e eu quero que você acompanhe comigo. Por favor, veja o verso de número 27 de novo. Olha só. Relataram a Moisés e dissemos: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Então, esse primeiro relatório testifica que esses 10 falaram assim: não, a terra é verdadeira, ela mana leite e mel, e está aqui o fruto, Moisés, como você havia pedido, como confirmação disso, está aqui. Porém, olha o versículo de número 28. Diz o seguinte: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Alô? E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os israelitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus ao pé ali do mar, pela beira do Jordão e tudo mais. Então 10 desses espias, irmãos, confirmam que a terra é boa, confirma que ela mana leite e mel, tem o fruto ali para provar, porém, os olhos deles se abrem para uma outra coisa: gigantes, problemas, lutas, dificuldades. E agora aquilo mexe com eles de uma tal maneira que começa a, vamos dizer, a haver um conflito entre crer naquilo que Deus havia dito e ver essas circunstâncias que eles precisariam enfrentar. E lembre-se de uma coisa: quando Deus deu a palavra a Moisés, quando Deus deu a palavra de uma terra prometida a Moisés, Deus não havia dito que havia gigantes e nem lutas. Só disse que havia uma terra que mana leite e mel. Isso me mostra uma coisa, igreja do Senhor Jesus. Pode ter o desafio que for, pode ter o problema que for, pode ter a luta que precisar ter, Deus continua mantendo a sua palavra. Deus continua mantendo a sua vontade. Deus continua mantendo o realizar e o querer dele. Deus não está preocupado com circunstâncias. Deus não está preocupado, como aqueles 10 relataram, se tinha gigantes ou não tinha, se eles tinham que lutar ou não tinha. Deus está preocupado com a promessa. Deus está preocupado com o olhar de uma visão. Deus está financiando e sempre financiará aquilo que ele deseja para a igreja, para o seu povo e para o reino dele. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter um olhar espiritual, meu irmão e minha irmã, na palavra de Deus, nas vontades do Senhor, na promessa. Isso é uma visão celestial. Isso é uma visão do reino de Deus. E não mais andarmos por causa de circunstâncias ou por causa de problemas. Que os problemas venham, que os gigantes se apareçam, porque todos vão cair, porque todos vão ser vencidos, todos vão ser destruídos se for necessário. Porque aquele que deu a visão, meu irmão e minha irmã, é muito mais poderoso para fazer do que eu e você pensamos ou imaginamos. Nós precisamos ter um olhar de credulidade e não de incredulidade. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Para e pensa uma coisa aqui. Lembra? 400 anos de escravidão no Egito. Eles tinham treinamento militar? Não. Israel não era uma nação de guerra ainda. Estava escravo. Como que eles olham e falam assim: nossa, como que nós vamos vencer aquele povo? Se a gente não tem arma, a gente sai com uma sandália, sai com umas vestes, passa por um mar gigantesco, como que nós vamos derrubar aquilo lá? A gente não aprendeu sobre guerra. Pelo contrário, a gente viu guerras.
e fomos subjugados através da nação do Egito. Eles pensaram assim: poxa, eu prefiro voltar lá para o Egito do que ver a terra prometida. Eles ficaram em conflito, esses 10 aqui, irmãos. E esse é o olhar da incredulidade. Porque nós começamos a questionar: como? Por quê? Será que vai ser assim? Mas eu não sei fazer isso. Não, eu não estou preparado para isso. Eu não, vamos dizer assim, não recebi treinamento para isso. Mas o Espírito Santo e o Senhor é diferente. O justo anda por fé, não anda por vista. O justo anda pela visão da palavra de Deus. O justo anda por aquilo que o Deus dele fala e ele vê do Deus dele. Isso, meu irmão e minha irmã, é de suma importância para nós nessa noite, Igreja do Senhor Jesus, nessa manhã. Estou acostumado a pregar à noite, irmãos. Que de manhã a gente lá em Pedreira só tem a EBD, né? Então é diferente. Mas o culto à noite, estou tão acostumado lá de manhã com a EBD e não com o culto. Mas essa é a visão. E Deus, aqui, meu irmão e minha irmã, não fala nada até o presente momento, quando levanta Calebe. Interessante. Vamos parar e pensar uma coisa aqui? Quem que deveria repreender, entre aspas, aqueles 10? Quem tinha autoridade máxima? Era Calebe? Não. Era Moisés. Moisés estava lá. Ele estava ouvindo o relatório. Ele estava ouvindo o que aqueles espias estavam falando. E no texto, aqui na literalidade do texto, você vê Moisés caladinho. Você vê Moisés quietinho. Mas aí o Espírito de Deus, que estava também sobre a vida de Moisés, pega Calebe. E veja aí o verso de número 30, meu irmão e minha irmã. Então Calebe fez calar o povo. Eu fico imaginando uma torre de Babel lá. A confusão que não estava. Uma falação toda. Aquela coisa entrando no coração do povo. E depois nós vamos ver isso daí um pouquinho mais para frente. E Calebe toma a palavra. E Calebe diz o seguinte, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ei, meu irmão e minha irmã, olha a visão de Calebe. Olha a visão que este homem estava tendo de credulidade. Ele não estava preso no seu olhar nas circunstâncias. Ele estava preso no seu olhar na promessa de Deus, do que Deus havia dado, meu querido e minha querida. Para ele pouco importava como iria se conquistar aquilo, ou para ele o que mais importava, ele falava assim: meu Deus me deu, o Senhor disse, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, então ele vai cumprir, meu amado e minha amada. Eu não me importo de jeito que ele vai me pegar, ou que vai me dar essa terra, mas eu creio nesta visão, eu creio nesta promessa, eu vou rumo a isso, então vamos subir e conquistar. Igreja do Senhor Jesus, nós temos uma estatura prometida a nós. A estatura de Cristo. Eu não sei como vai acontecer, quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Porque esta é a promessa para a igreja, esta é a promessa para os filhos de Deus, esta é a promessa, meu irmão e minha irmã, que Deus colocou no Novo Testamento, numa nova aliança firmada, estabelecida, concluída, consumada em Cristo Jesus, que Ele vai voltar e Ele vai buscar uma igreja santa, Ele vai buscar uma igreja sem mácula, Ele vai buscar uma igreja viva, Ele vai buscar uma igreja cheia do Espírito de Deus. Não me pergunte como vai acontecer isso. Porque eu quero ser como Calebe. Abra os seus olhos nessa manhã. Abra o seu coração nessa manhã. Problemas temos.
Tem aqui em Campinas, tem lá em Pedreira, tem na minha casa, tem na sua casa, tem no seu trabalho, tem em qualquer lugar, tem no meu físico, tem no seu físico, meu irmão e minha irmã. Isso sempre vai ter. Mas não perca a visão daquilo que Deus tem. Não abra mão disso, igreja do Senhor Jesus. Porque é uma promessa celestial. É uma promessa tão viva quanto eu e você aqui. É uma promessa tão real que vai ser como eu e você aqui. Não vamos abrir mão disso, irmãos. A igreja, ela precisa continuar sonhando os sonhos de Deus. Ela precisa continuar marchando nos sonhos de Deus. Por mais que a gente veja as dificuldades, por mais que os tempos estão afunilando, meu irmão e minha irmã, a nossa redenção vem do alto, não vem desta terra. A nossa visão não está aqui, a nossa visão está ali. E Caleb fez isso. Você sabe por que Moisés não falou nada? Veja como a Bíblia ela se completa. Porque quando um profeta se levanta, o outro se assenta. E um profeta inspirado por Deus faz com que o outro glorifique a Deus através da vida do profeta. Moisés falou: opa, o Senhor tomou o coração de Caleb. Que o Senhor tome o nosso coração nessa manhã, meu irmão. Que o Senhor tome o coração da igreja espalhada pelos 4 cantos dessa terra, meu amado e minha amada. E essa visão celestial, ela seja uma visão real, cada vez mais palpável às nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus daria alguma missão impossível para mim e para você? Você acha que Ele daria alguma tarefa para mim, para você ou para nós, que a gente não conseguiria cumprir? Que a gente passaria vergonha? Que a gente, entre aspas, desonraria o nome do Senhor? Você acha que Jesus faria isso? Quem falou não? Glória a Deus, pastor André. Não mesmo. Porque eu quero ver com vocês este versículo. Saído da boca de Jesus. Olha que coisa linda isso, irmãos. Mateus capítulo 5. Saiu da boca de Jesus. Não saiu da minha. Não está saindo da sua. Saiu da boca de Jesus, meu querido. Mateus capítulo 5, o verso de número 48. Olha só. Veja. 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você acha que Jesus falaria uma coisa para os discípulos naquela época, para mim e para você, que não seria possível, irmãos? Que não seria alcançável, que não seria visto, que não seria por uma geração contemplada, vivida? Ele está dizendo aqui: sedes perfeitos, sedes completos, sedes da minha natureza, sedes da minha glória, sedes do meu reino, deixa eu ser em vocês tudo o que eu sou em meu Pai, porque eu e o meu Pai somos um, e se eu e o meu Pai somos um, eu e vocês seremos um também. Foi isso que ele orou, foi isso que ele profetizou, meu irmão e minha irmã. Agora, nós olhamos perfeição de uma forma errada na Bíblia. E isso não é novidade para vocês. Quantos profetas sobem diariamente aqui de domingo, de terça, durante as semanas e falam isso para vocês? Deixa os seus olhos hoje se abrir, igreja do Senhor Jesus. Deixa o seu coração se render. Talvez você não está entendendo o jogo, você não sabe ainda como é o jogo, mas Ele que prometeu vai cumprir. Ele vai me levar, Ele vai te levar a essa estatura completa, a estatura plena dEle operando em mim. E nós vamos dizer, como o pastor Celso disse na escola bíblica dominical: logo já não sou eu, mas quem vivo, Cristo vive em mim.
Nós não sabemos como. Não sabemos se vai haver avivamento. Não sabemos se vai haver um tempo de quebrantamento e arrependimento. Nós não sabemos, irmãos. Mas nós sabemos que chegaremos lá. Porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, gera em mim e em você vida e vida em abundância. Vamos voltar lá no texto lá. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. Principalmente no verso de número 32 agora. Olha só que interessante. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Sabe o que significa isso? Vou falar de uma linguagem muito simples para todo mundo entender, irmãos. Aqueles 10, nos seus discursos, nos seus relatórios, contaminaram todo o povo, com a visão e a ideia deles, sobre a terra. Entre outras palavras, o que eles fizeram? Olha, os gigantes e os problemas são maiores do que o meu Deus disse. Foi isso que aconteceu. E isso não é bom. Isso não é bom no nosso meio. Isso não deve acontecer no nosso meio. Porque nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos, e falar assim, não, Senhor, o Senhor disse que fará isso, e eu vou marchar e caminhar para isso. Ah, tem gigantes, tem desafios ali? Tem desafios ali, mas eu vou seguir a promessa. Eu estou servindo a um Deus de promessa. Eu estou servindo a um Deus de aliança. Eu estou servindo a um Deus que não mente. Sabe, meu irmão e minha irmã, não deixa o coração e o olhar de incredulidade contaminar o coração de uma pessoa crédula. Não deixa isso sair da sua boca, não deixa isso sair da minha boca, da nossa boca, irmãos. Vamos continuar olhando para a promessa, sim. Tem um desafio? Tem. Mas vamos firme a essa estatura, vamos firme a esta Jerusalém celestial, vamos firmes, meu irmão e minha irmã, a esta eternidade que está prometida a mim e a você. Aqui, momentaneamente, parecia até ser vamos dizer assim, uma parte de uma terra, um aspecto físico, mas eu e você temos uma herança incorruptível. Nós não temos um espaço geográfico, nós temos uma visão celestial, nós temos uma pessoa maravilhosa, nós temos um ser todo-poderoso dentro de nós. Aleluia! Não é um espaço físico, não é Campinas, não é Pedreira, não é outra cidade, é a visão do Senhor, a estatura de Cristo, eu estar pleno em Cristo. Eu estar vivo em Cristo, aleluia por isso. Mas às vezes nós vamos ter que lutar contra o fermento do fariseu. E foi isso que Caleb fez. Caleb se levantou. Caleb falou, opa, não. Não. Tem os gigantes lá, mas nós vamos conquistar. Tem os problemas lá, mas nós vamos subir e vencer. E se você quer ver o complemento de tudo isso, vai lá em Josué capítulo 14, meu irmão, que você vai ver que quando eles estão ali, realmente na geração que está conquistando a terra prometida, há uma conversa entre Caleb e Josué, os dois que viram e sonharam e conquistaram e entraram na terra prometida, meu querido e minha querida. Eles estão conversando ali e Josué chega para Caleb e fala assim, Caleb, e aí, está na sua hora? E Caleb vira e fala, há 40 anos atrás, a minha força é a mesma. Eu não mudei, Josué. E Josué libera ele e fala, vai e conquiste. E ele vai e conquista. Igreja do Senhor Jesus, abra os seus olhos nessa manhã. Deixa o Espírito Santo tirar a trave que talvez esteja no teu olho. Deixa o Espírito Santo te conduzir ao que a palavra de Deus deseja, ao que o reino de Deus deseja, meu querido. Olhe para aquilo que Deus deseja,
não olhe mais para as circunstâncias. Veja as circunstâncias. E aprenda a lidar com as circunstâncias. Não é você menosprezar as circunstâncias. Não é você dizer que não existe as circunstâncias. É você saber lidar com as circunstâncias. Porque no momento certo, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo vai vir sobre mim, vai vir sobre você, vai vir sobre nós como um fogo, meu querido, e vai nos impulsionar para isso, vai nos alavancar para isso. Creia no que Deus está fazendo. Às vezes a gente olha pelo todo o cenário que nós estamos vendo, irmãos, parece que não há mais saída. Deus sempre tem um escape. E o dia que esse escape de Deus for o dia que Ele descer e vier buscar eu e você, meu irmão, aí nós vamos poder desfrutar de tudo isso. Nós vamos poder nos render diante do Senhor, tirar as nossas coroas, nos ajoelharmos e dizermos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas até lá, tem uma estatura a ser alcançada. Até lá, tem uma plenitude preparada para mim e para você. Até lá, tem um objetivo de Deus para a igreja dele. Tem um fogo que arde e deve arder nos nossos corações, meu irmão e minha irmã. E esse problema aqui, eu quero agora avançar um pouquinho com vocês no capítulo 14. Vocês estão comigo? Amém? Veja o que aconteceu. Por aqueles 10, vamos dizer assim, terem inflamado aquele povo como um todo. O capítulo 14, agora a partir do verso 1, que é a continuação da história. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para as nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Veja o que um olhar de uma incredulidade faz. Retroceder. Voltar para um tempo de escravidão, voltar para um tempo difícil, voltar para um tempo que muitas vezes acha que é bom, mas não é bom. Não deixe a incredulidade tomar conta dos nossos corações. Continue olhando para Jesus. Porque aquele que prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Só que isso inflamou toda uma geração. E aqui, se perdeu uma geração por completo. Se levanta uma segunda geração, que é a geração de Josué e a geração de Caleb. Foi essa geração que conquistou a terra prometida. Igreja, que eu e você possamos ser a geração de Josué e Caleb neste tempo. Que eu e você possamos desfrutar desta plenitude de Deus. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos pregar essa palavra de Deus, viver essa palavra de Deus, desejar a palavra de Deus e, mais do que isso, ver a palavra de Deus em nós. Sabe, meu querido, a gente tem visto tantas coisas que às vezes isso tem deixado a gente sem rumo, sem norte, às vezes nos abala, e tudo bem em relação a isso. Nós somos seres humanos, nós sentimos, nós temos pensamentos, nós temos desejos, nós temos a nossa carne, nós temos o pecado que muitas vezes ainda tenazmente nos assedia, mas lembre-se, a graça do Senhor é muito maior. A graça de Deus, ela é muito maior, meu irmão. E os nossos olhos precisam estar voltados para a graça do Senhor Jesus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é os eleitos de Deus. A igreja é os santos de Deus. A igreja é verdadeiramente o povo de Deus.
E eu e você estamos incluídos nisso. E tantos outros irmãos nossos espalhados pelos 4 cantos deste universo, meu irmão. Isso daqui não é uma exclusividade para mim e para você. Isso daqui é uma exclusividade para quem é do reino. Isso daqui é uma exclusividade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse daqui é uma exclusividade para aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Esse daqui é uma exclusividade para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não é uma exclusividade minha ou sua, meu irmão. Não é uma particularidade nossa aqui, agora, nesse momento. Isso daqui é uma visão celestial que é de Gênesis a Apocalipse. É do coração de Deus, meu irmão e minha irmã, antes da fundação do mundo. Antes de que eu e você éramos uma substância informe no ventre das nossas mãos. Isso daqui, meu irmão e minha irmã, era um segredo contido no coração de Deus. E ao longo dos tempos, na nossa era, no nosso Cronos, isso foi sendo revelado, foi sendo trazido e foi consumado em Cristo Jesus. Isso daqui não é uma história que você senta e conta de um capítulo, de um versículo, ou de um momento apenas. Isso daqui é uma revelação que cresce no meu coração, que cresce no meu olhar, que vai tomando a minha mente e a minha vida. E agora eu começo a buscar isso, eu começo a praticar isso, eu começo a ver isso, e a vida se manifesta. Verso 5. E aqui eu quero ir para o final. Então Moisés e Arão caíram o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias, a terra rasgaram as suas vestes. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? Tinha, entre aspas, 10 jogando contra e 2 a favor de Moisés. Moisés parou para ficar reclamando dos 10? Moisés ficou questionando os 10? Moisés colocou-se como um opositor dos 10? Não, você sabe o que Moisés fez? Ele foi lá e se ajoelhou. Ele foi lá e se colocou: Senhor, esse povo pode não estar entendendo, mas Senhor, por favor, que a Tua glória continue sobre as nossas vidas. Porque não cabe a Moisés cumprir a promessa, cabe a Deus cumprir a promessa. Mas cabe a Moisés revelar, permanecer e buscar viver a promessa. O que significa isso para mim e para você hoje? Muito prático. Não cabe eu e você ficar questionando quem vai ou quem não vai, que geração vai ou que geração não vai. Cabe a mim e a você, a nós, como corpo de Cristo, falar: Senhor, cumpre a Tua palavra, cumpre a Tua visão em mim. Ainda, Senhor, que eu possa ver coisas que não estão de acordo, mas, Senhor, hoje eu me coloco na Tua presença e que os meus olhos se abram, que o meu coração desabroche, que o meu coração hoje, Senhor, se renda diante de Ti e eu viva todos esses sonhos de Deus. Agora, tem uma coisa que eu quero fazer com muito amor com vocês aqui nessa manhã, irmãos. E confesso que eu estou muito trêmulo de fazer isso, porque não é fácil, mas eu não vou refutar diante daquilo que Deus deseja que a gente faça aqui nessa manhã. Quando Moisés pediu que 12 espias fosse ali espiar a terra, se você voltar ali nos versos do capítulo 13, ele pega os cabeças de cada tribo. Ele pega, algumas traduções vai ver príncipes, líderes, cabeças. Ele pega os 12 principais, porque é através desses 12 que todo o povo poderia ser abençoado, que todo o povo
deveria receber, mediante a própria ordem de Deus, lá atrás com Moisés e Jetro. Quando Jetro é usado pelo Senhor para falar para Moisés: Moisés, você não vai conseguir pastorear esse povo todo. Eu vou te dar uma visão para que você estabeleça os capitões, para que você estabeleça as tribos, para que você estabeleça essa, entre aspas, dinâmica de trabalho. Mas separe esses homens, separe essas pessoas cheias do Espírito, abençoe, ensine, trabalhe com eles, e eles abençoarão toda essa congregação. E quando Moisés manda esses 12 espias, é nessa visão que Moisés manda. E ele chama aqueles 12. Dentre eles, se você quiser depois ver, ali todos os nomes estão escritos: Josué e Caleb, que é os que, vamos dizer assim, olham a visão e contemplam a visão de acordo como Deus havia falado. Por que eu disse que é difícil o que eu vou fazer aqui, irmãos? Porque nós, como líderes, e eu estou me incluindo nisso, precisamos deixar os nossos olhos muitas vezes de incrédulos e sermos crédulos na promessa de Deus. E isso tem que começar por nós, porque foi a nós que Deus nos separou, vem nos ungindo, vem nos capacitando, vem nos dando uma oportunidade como essa, de pregar a palavra de Deus, de ensinar o povo, de abençoar o povo, de conduzir um povo até a volta de Jesus Cristo. Eu espero que traga libertação para todos nós nessa manhã. Que caiam as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa viver essa plenitude.